As congregações marianas de Campinas apresentam Programa A Jesus por Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abre os nossos lábios, ó Senhor, e nossa boca anunciará vosso louvor. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos fizeste chegar a este dia, salvai-nos hoje por vosso poder, que de sorte não nos deixemos arrastar a pecado algum neste dia. Nossos pensamentos, palavras e obras tendam sempre só ao cumprimento de vossa justiça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ato de fé. Eu creio firmemente, meu Deus, em todas as verdades que tendes revelado e que nos ensinais pela vossa Igreja Católica, Apostólica e Romana, sendo que vós não vos podeis enganar e nem enganar-nos, e nesta crença quero viver e morrer. Ato de esperança. Eu espero, meu Deus, com firme confiança, e pelos merecimentos de meu Senhor Jesus Cristo, me dareis vossa graça neste mundo, e se observar os vossos mandamentos, a vossa glória noutro, porque me temo prometido e sois fiel em vossas promessas. Ato de caridade. Meu Deus e Senhor, eu vos amo de todo o meu coração, sobre todas as coisas, porque vós sois infinitamente bom, santo, justo, infinitamente amável, e ama meu próximo como a mim mesmo, por amor de vós. Invocação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que iluminaste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que, por esse mesmo Espírito, saibamos tudo que é reto e nos alegremos sempre com sua consolação. Amém. Programa A Jesus por Maria. Tempo avança sobre a bandeira da esperança. Nós te saudamos, Virgem Maria, com entusiasmo e alegria.
Jesus o centro de toda a história, nós lhe rendemos louvor e glória, e te juramos, ó Mãe querida, fidelidade por toda a vida. Programa A Jesus por Maria. Eia, entoai agora, lábios meus, glória e dons da Virgem Mãe de Deus. Em nosso socorro vinde já, Senhora, do inimigo livrai-me vencedora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, ó Virgem Mãe, Senhora minha, estrela da manhã do céu, Rainha. Cheia de graça sois, salve luz pura, valei ao mundo a toda criatura. Para a Mãe o Senhor vos destinou, do que os mares e a terra e os céus criou. Preservou ele a vossa conceição, da mancha que nós temos em Adão. Amém. Deus a escolheu e a predestinou no seu tabernáculo, e a fez habitar. Protegei, Senhora, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Oremos. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e dominadora do mundo, que a ninguém desamparais e nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os nossos pecados, para que, venerando agora afetuosamente a vossa Imaculada Conceição, consiga depois a coroa da eterna bem-aventurança, por mercê do mesmo vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina em unidade perfeita, Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Protegei, Senhora, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. As almas dos fiéis defuntos, por misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Semente lançada no mundo, filho doado à terra, o teu silêncio protegerei. Em tudo que vive e morre, vejo o teu rosto de amor, és meu Senhor. Nossa Senhora, a palavra viva, escrita pelo Espírito de Deus, nosso Criador, que possibilitou ser a imagem da Igreja, o sinal de união com seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos reconciliou para que consigamos a conversão e a santificação, tomando como exemplo sua mãe, para ser a luz de seus filhos, a caminho da eternidade. Maria é um motivo de fraternidade entre os apóstolos, sinal da Igreja não dividida, forte e em unidade com seu Filho nosso Senhor Jesus Cristo. É a palavra colocada em seu coração e serem para entender a concepção da palavra viva, seu Filho, que nos reconcilia com o Senhor Deus, exposto em toda a Bíblia. Quando vemos a vida de Maria à luz da palavra de Deus, vemos como o Senhor ama toda a sua igreja, todos os seus filhos, que necessitam realizar a conversão e a santificação
como exemplos de seguimento por Maria. O Senhor fala à igreja e a cada um de nós através de Maria. Ela é uma palavra de Deus e uma palavra grávida. De Maria, e somente dela, pode-se dizer num sentido real e não só figurado, que está grávida da palavra. Ela é uma palavra de Deus, grávida também porque as poucas palavras e os poucos trechos que dela nos falam nos evangelhos são extraordinariamente densos de significado e carregados de ressonância. Poder-se-ia aplicar a ela, em sentido analógico, a categoria de palavra que se vê, verbum visibile, que Santo Agostinho usa para o sinal sacramental, uma palavra encarnada. Exatamente por isso, como veremos, é guia tão prática e tão próxima da nossa vida. Pode-se dizer dela o que se lê da palavra de Deus em geral. Não está no céu para que digas: quem subirá por nós ao céu e no-la irá buscar? Não está tampouco do outro lado do mar? Não, ela está muito perto de ti. O critério com o qual se procura esclarecer a pessoa e o lugar de Maria na história da salvação é o que chamamos de analogia a partir de baixo. Isso consiste em procurar definir o lugar de Maria, não partindo do alto, das pessoas da Trindade ou de Cristo, para depois aplicar tudo isso a Maria por redução, mas, pelo contrário, partindo de baixo, de acontecimentos e tipos da história da salvação e das realidades que fazem parte da Igreja, para aplicar depois tudo isso com maior razão a Maria. Este princípio, porém, ficará mais claro depois que for concretamente aplicado durante nosso itinerário. Maria é tipo da Igreja. Tal conceito, já usado pelos Santos Padres e retomado pelo Concílio Vaticano II, indica essencialmente duas realidades. Algo que está atrás de nós, como início e primícias, ou também arquetipo da Igreja, e ao mesmo tempo algo que está em frente de nós, como modelo e exemplar perfeito a ser imitado. Comentado por São Lucas, Maria conservava todas estas coisas, ponderando-as no seu coração. Maria é a Igreja cristã. Ora, a Igreja cristã conserva todas as palavras de Deus no seu coração e as reúne num só conjunto, compara-as entre si e com a Escritura. Maria é espelho para a Igreja num duplo sentido. Primeiro, porque reflete a luz que ela mesma recebe, como faz um espelho com a luz do sol. Em segundo lugar, porque nela a Igreja pode e deve espelhar-se, isto é, olhar-se, confrontar-se, para tornar-se bela aos olhos de seu celeste esposo. Também neste caso, apenas aplicamos a Maria, num sentido mais particular, o que se diz de modo geral da palavra de Deus, tantas vezes chamada de espelho.
Em termos concretos, dizer que Maria é tipo ou espelho da Igreja quer dizer o seguinte: depois de termos considerado uma palavra, uma atitude, um acontecimento da vida de Nossa Senhora, iremos logo perguntar: que isso significa para a Igreja e para cada um de nós? Que havemos de fazer para pôr em prática o que o Espírito Santo quis dizer-nos através de Maria? Nossa resposta mais válida não estará na devoção a Maria, mas na imitação de Maria. Seguiremos, pois, um itinerário muito simples e muito prático, uma espécie de curso de exercícios espirituais guiados por Maria. Exercícios, porque cada meditação haverá de nos propor algo que devemos fazer e exercer, não só entender. São Tiago diz o seguinte sobre o espelho, que é a palavra de Deus: se alguém escuta a palavra e não a põe em prática, assemelha-se ao homem que contempla a sua fisionomia no espelho. Mal acaba de se contemplar, sai dali e se esquece de como era. Aquele, porém, que medita com atenção a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não como ouvinte que facilmente se esquece, mas como cumpridor, fiel dos seus preceitos, este encontrará a felicidade no que fizer. O mesmo deve-se dizer desta palavra, ou carta especial de Deus, que é Maria. Lendo esta carta de Deus, além de pedir ajuda à Bíblia, aos santos padres, à tradição e à teologia, com certa frequência seremos auxiliados pelos poetas e particularmente por alguns deles que cantam os mistérios da nossa fé ou que falam de Deus. Porque isso já não há o perigo, falando de Maria, de favorecer a fantasia e o sentimento. O motivo é simples. Trata-se de reavivar e fazer falar verdade de fé. Está claro que o Espírito Santo escreveu em Maria a palavra e que fez dela mesma uma palavra de Deus para a Igreja também. Maria, como parte da palavra de Deus, está simbolizada naquele livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Só o Cordeiro, por meio do Espírito, rompe os selos do livro e revela seu sentido para quem ele quer. Iniciamos a leitura da palavra de Deus, que é Maria, com esta esperança e com esta oração, que Deus se digne revelar-nos o que o Espírito diz hoje às igrejas, por meio da Virgem Maria, Mãe de Deus. Orações. Nossa Senhora, palavra viva, escrita pelo Espírito de Deus, através da sua humanidade, nos mostra humildemente a luz de Cristo e realizemos o seguimento do reino de Deus com a nossa conversão e a santificação. Roga por nós. Nossa Senhora, espelho da Igreja, que reflete o amor de seu Filho, e seja para nós exercícios espirituais, meditação e possibilidade de exercer algo que devemos fazer e exercer para seguir a palavra viva feito carne, seu Filho nosso Senhor Jesus Cristo. Roga por nós.
Nossa Senhora, vossa escuta da palavra de Deus, guardaste no coração, puseste em execução como mãe na concepção e no seguimento como espelho da luz de seu Filho, para ser, para nós, exemplo e itinerário, a busca da salvação. Roga por nós. Amém. Bela Senhora, luz serena, estrela da manhã, brilhante, forte, doce, rainha da paz, vem ensinando sabedoria e amor. Bendita és tu entre as mulheres, e por ti todas as mulheres também. Nos abençoe com a paz de espírito, e abençoados seremos com corações gentis. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Gentle woman, quiet light, morning star, so strong and bright. Gentle woman, peaceful dawn, teach us wisdom, teach us love, vem ensinar sabedoria e Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2.
mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento, e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste evangelho que acabamos de ouvir, o proprietário representa Deus. Os 2 primeiros servos, na prestação de contas, apresentam os lucros, isto é, as boas obras. O terceiro servo representa a pessoa ou a comunidade que vive fechada em si mesma, faz as coisas em benefício próprio, de modo egoísta. O terceiro servo deixou passar em branco o tempo, não fez nenhum esforço para praticar a justiça e obras de caridade. O que teria para apresentar a Deus? Só desculpas sem cabimento. São João da Cruz diz que, no entardecer da vida, seremos julgados sobre o amor. Este servo mau, omisso e mesquinho na administração de suas qualidades, não ouvirá o feliz convite.
entre para participar da alegria de seu Senhor. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida espalhai inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu. Por toda a eternidade, assim seja. Amém.